Seguimos agora com mais informações ao vivo nesta manhã de sábado. O presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, divulgou uma nota em que reclama de articulações envolvendo o processo eleitoral de 2026. A Rani Veloso está de volta com a gente aqui no Jornal da Manhã e detalha a respeito dessa situação. Pois não, Rani? Pois é, Roberto Nonato, nessa nota extensa do co-presidente da Federação União Progressista, que está em fase final de formalização, Antônio Rueda deixa claro as críticas feitas à escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República para o ano que vem. Antônio Rueda disse que em 2026 não será a polarização responsável pela construção de um futuro e enfatizou a necessidade de unirem forças em torno de um projeto sério e responsável para o país que respeite também os interesses dos brasileiros. Ele também disse que o caminho não é o do confronto estéril, mas o da construção. Olha, Roberto Nonato, ele reclamou bastante dessas articulações em torno desse processo eleitoral para 2026 e apurei também, conversando com alguns líderes, caciques do Centrão, que o clima geral entre os integrantes dessas siglas, União Brasil, Partido Progressistas, PSD e Republicanos, é de insatisfação. Então, há uma chateação geral, de acordo com esses líderes com quem eu conversei, e é importante observar que até o momento, o outro presidente da federação, Ciro Nogueira, presidente... Bom, a gente perdeu o contato e o áudio aí com a Rani Veloso, quando ela trazia mais detalhes a respeito dessa chateação, como ela descreveu, em parte do Centrão após a escolha do Flávio Bolsonaro. Como eu falava anteriormente, é um assunto que a gente vai continuar acompanhando certamente durante esta semana. Teremos outros capítulos, Márcia Dantas. Nós já restabelecemos o contato aqui com a Rani Veloso, que estava explicando para a gente a chateação envolvendo líderes do Centrão, com quem ela conversou, com quem ela apurou essas informações todas. E tivemos a interrupção justamente quando você ia falar do líder do PP, o Ciro Nogueira, o Rani. O que é que ele fala, o que é que ele se posiciona, ou não falou nada ainda? Pois é, Roberto Nonato, o que eu apurei? Que o presidente do PP, ele deve ficar calado por um tempo. Isso é a prova, porque realmente quando a pessoa fica em silêncio, é a prova de que esses líderes do Centrão não estão satisfeitos com essa indicação de Jair Bolsonaro e eles não devem apoiar o nome de Flávio Bolsonaro a uma candidatura à presidência da República. A gente viu até que o governador Ronaldo Caiado se manifestou também, dizendo que vai manter a sua pré-candidatura. Ele faz parte dessa federação, mas ele não tem o apoio da maioria dos integrantes. Pode ser até que ele mude de partido. Mas, no atual cenário, seria uma opção de apoio, por exemplo, para a Federação União Progressistas. Eles tinham como objetivo, sim, um nome mais moderado, um nome de centro, como a gente já havia falado aqui, de Tarcísio Gomes de Freitas, e estavam articulando em torno dessas alianças, mas que agora foram frustradas a partir da decisão do ex-presidente. Tarcísio não cogita ser candidato sem o apoio de Jair Bolsonaro. Então, o que conversei com esses líderes é exatamente isso, esse sentimento geral de chateação por causa da escolha de Jair Bolsonaro, que não foi um nome que tem um menor índice de rejeição, porque chama a atenção os altos índices de rejeição da família Bolsonaro. Então, por isso, nesse momento, eles não avaliam esse apoio. Vamos aguardar, então, quando Ciro Nogueira vai falar e o que ele vai falar. O que eu apurei é que ele vai, sim, ficar calado por um momento. Volto com vocês. Rani Veloso, portanto, atualizando para a gente essas informações em torno aí do Centrão, com essa chateação a partir da escolha do Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência, pelo menos a escolha momentânea. A Cássio Miranda, José Maria Trindade estão aqui com a gente analisando os principais assuntos de hoje. O Acácio, é natural essa chateação e esses líderes aí, de algum modo, quietos, a exemplo, inclusive, do governador de São Paulo. É um processo de digerir a notícia ainda, Acácio? Eu não acho que seja só digerir a notícia, Nonato. O Centrão, historicamente, fica em cima do muro. Fica em cima do muro esperando para entender para qual lado
a bola correrá e eles tenham a oportunidade de chegar primeiro deste lado. E é um pouco do que está acontecendo. O Centrão tinha muita expectativa na candidatura de Tarcísio de Freitas, é uma candidatura mainstream, é uma candidatura do mercado, e o Centrão ficaria bem com aqueles que são os principais entusiastas do próprio Centrão. Agora, com a candidatura do Flávio, eles aguardarão respostas de pesquisas, eles aguardarão a postura do Lula, aguardarão a postura do próprio Flávio, aguardarão a postura do mercado para que, a partir da leitura de qual é o melhor, aliás, cenário para o próprio Centrão, eles tomem um posicionamento. Faltou, Zé Maria Trindade, algum tipo de inteligência por parte da família Bolsonaro ou não? Não havia como o Centrão apoiar Flávio Bolsonaro, né? Não adiantava. Houve consultas, houve pesquisas e o Centrão não topou. Tanto é que a preferência desse grupo em torno do Tarcísio, Centrão, era a vice a Michele Bolsonaro e não um filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daí essa decisão de lançar por conta própria e risco o nome do Flávio Bolsonaro à presidência da República. O Centrão é um grupo muito radical de centro, como dizem ironicamente, né? Radical de centro é o que dizem os líderes aqui. Ele não existe formalmente, o Congresso não tem escritório central do Centrão, uma plaquinha, mas ele existe e comanda políticas e é a maioria do Congresso Nacional. Tem cerca de 300 integrantes. São racionais e que avaliam a melhor situação para eles, né? Que é, na verdade, o grupo que comanda o país. Para o Centrão, a política não é paixão, não é fígado, e sim business. Todos eles têm interesses no governo, qualquer que seja o governo, então é bom para eles que não se invalidem, nem com um lado, nem com o outro, mas que tenham posição firme. E estava mesmo tomada a decisão de apoiar o Tarcísio. E aí veio o fenômeno Eduardo e agora o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, o Centrão está meio perdido nesse momento. É preciso parar e avaliar.